Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2,7. O que será que o escritor de 2 Tessalonicenses 2,7, no caso o apóstolo Paulo, quis dizer com esse trecho tão polêmico? Olha só, aquele que detém a manifestação do anticristo e a volta de Jesus. Esse trecho já deu pano para manga e também se originou a doutrina do pré-tribulacionismo. Fica com a gente que o estudo hoje está curioso, misterioso e à luz das escrituras a gente quer fazer uma boa exegese com vocês. Vem com a gente. Hilber, vamos lá. Aquele que o detém lá de 2 Tessalonicenses, quem afinal está detendo a manifestação do anticristo ou a volta de Jesus, né? Quem é que está detendo esse acontecimento? Aqui a gente já enumerou 11 possibilidades, né? 11 versões sobre esse trecho e também acabou fortalecendo a doutrina do pré-tribulacionismo. As pessoas pegam alguns versos isolados e dizem, ó, tá vendo? Esse é mais um trecho que mostra que quando a igreja for retirada da terra, então será manifestado o Nico. Faz sentido isso para você, Hilber? Seja bem-vindo. Então, como você falou, é um texto bastante complexo e não só na leitura dele no português. Quando a gente vai para o grego também, o uso da escrita foi muito difícil. Os verbos que Paulo usou ali foram verbos complicados que a gente não consegue bem ali distinguir o que ele queria falar muito bem, porque parece, Max, que ele está afirmando uma coisa que aquela comunidade já sabia muito bem. Tanto é que no verso 5 ele fala, você não lembra que eu já dizia essas coisas com vocês? Então, Exato. Ele já está reafirmando uma coisa que ele falava. Então, ele não precisava explicar muita coisa, muito detalhe, porque a comunidade já sabia. Isso, no nosso tempo, dificulta, porque nós não estávamos lá. Mas a gente vai tentar ali botar uma exegese ali mais próximo do que ele queria realmente dizer para a comunidade. É isso daí. Irmãos, olha só, a gente já quer começar mostrando o e-book aqui para vocês, quero já compartilhar essa tela aqui do e-book. Opa, peraí, deixa eu pegar aqui a telinha, compartilhar com vocês, vai ficar bacana para a gente entender. Então, o que o Uber falou é verdade, a gente tem aqui um probleminha de tradução e isso acabou originando uma grande dificuldade no entendimento dessa passagem. Com efeito, o Ministério da Iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A palavra afastado não recebeu uma tradução correta, tornando o entendimento desse contexto um pouco confuso. A palavra afastado é ginomai, que no grego quer dizer tornar-se, aparecer, tornar-se visto, ó, vir à existência. Exatamente ao contrário do que foi traduzido para a gente, principalmente em português, né, Hilber? Porque para a gente em português, tá, ó, eu vou puxar aqui já para vocês verem, ó. Olha só essa palavra aqui, ó. A nossa reunião com ele tá aqui, ó. Com efeito, o Ministério da Iniquidade já opera até que seja afastado aquele que agora o detém. Afastado, aqui a palavra é ginomai, que significa exatamente isso, ó. Começar a ser, receber vida, tornar-se a existência, erguer-se, aparecer na história. Então a palavra afastado, na verdade, deveria ser mostrado, tornar evidenciado e não afastado no contexto de retirado. Então as pessoas colocam aí, tá vendo? Paulo está dizendo que a igreja vai ser retirada. Paulo não usa essa expressão de que a igreja será retirada para que então o inimigo venha. Algumas pessoas também colocam o contexto que é o Espírito Santo de Deus que vai ser retirado da terra. Ora, se o Espírito Santo de Deus sair da terra, não existe convencimento do pecado, do juízo e da justiça. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então não faz sentido haver conversões e almas se convertendo, né? Visto que não temos o Consolador, o Espírito Santo, nós paracletos, aquele que mostra o homem, o caminho, a verdade, o juízo e a justiça. Eu compartilhei com vocês, para vocês verem, parece que na King James já tem a tradução correta, né, Hilber? A King James já vem com isso aí corrigido, né? A palavra afastado, ela vem a palavra manifestado, não é isso? Sim, eu acho interessante, Max, que dentro daquelas traduções que você leu, tem duas ali que me chamam bastante atenção, que é erguido, e quando a gente entende que o chifre pequeno, ele se ergue no meio dos 10, já dá um gancho, e também aparecer na história, ou seja, quando esse chifre pequeno aparecer na história, então Paulo, ele estava categorizando, talvez, esse personagem, né? Que a gente vai ainda discorrer alguns temas para concluir esse assunto. Olha só, eu ainda escrevi esse texto novamente em português. Para você, a tradução mais correta ficaria assim, irmãos. Olha só. Aguardar somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Então, assim, o Ministério da Iniquidade já opera, mas
aguarda-se que seja manifestado aquele que agora detém. Quem é? O chifre pequeno. Então, assim, a gente sabe que desde o tempo de Paulo fala que o espírito do anticristo já agia no mundo. Só que ele está aguardando a manifestação corpórea, fisicamente, encarnada, do anticristo no ser humano para rodar os 7 anos e meio finais, perseguindo a igreja. Na verdade, a grande perseguição seria os 3 anos e meio finais, né? 1260 dias. E a gente quis trazer isso para vocês, porque Paulo está dizendo ali em Tessalonicenses, irmãos, vocês sabem, eu já tive com vocês, eu falei muito a respeito disso, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nos ares. Ó, a gente exorta para vocês não se moverem facilmente com qualquer tipo de doutrina, seja por carta, né, que seria a epístola, por entendimento, e até alguma carta que tivesse vindo de nós, porque vocês sabem que ninguém vai enganar vocês, e isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e então seja revelado o filho da perdição. Olha só, então assim, o que está detendo a manifestação do anticristo? Nós vamos falar isso exatamente agora. Você sabe o que está detendo a manifestação do anticristo? Então eu quero compartilhar a tela com vocês para mostrar o nosso entendimento, porque no próprio texto, Paulo deixa claro quem está detendo a manifestação do anticristo. Olha só, e quem é que detém a manifestação de Cristo? Agora vocês sabem o que detém para que o iníquo seja revelado. Paulo está falando isso. Irmãos, agora vocês sabem o que detém, né, para que o iníquo seja revelado. Ó, e o que vem antes do anticristo? Quem detém a sua chegada? Quem é que está antes do anticristo? Que Paulo fala aqui, ó, você já sabe o que detém. Ou seja, é o divórcio da fé, a grande apostasia. A palavra apostasia significa divórcio. A palavra é apostasion. Por isso que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e diz também que quando vier o Filho do Homem, acharia fé na terra. Os versos chaves para você solucionar esse mistério está em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, o 6, o 7, 10, 11 e 12. Quer ver como é que fica? Ó? O verso 3 mostra que é a apostasia que vem antes do anticristo. O verso 6 diz que agora vocês já sabem que é a chegada da apostasia. É ela que vem antes do anticristo. O verso 7 mostra que a iniquidade já opera, aguardando o divórcio da fé, que é a apostasia que nós falamos. Já no verso 10, mostra que os homens não acolheram a verdade de Deus. E o verso 11 diz que é por isso que Deus então manda a operação do engano, porque eles acolheram a mentira, eles acolheram o pecado, não acolheram a verdade para serem salvos. Deus, então, lá no verso 10 diz assim, então Deus envia a operação do engano. No verso 12 diz que eles serão enganados para serem julgados, né? Porque eles se deleitam nos seus pecados. Quer ver? Eu vou pegar aqui o verso 3 para a gente ver isso junto. No próprio texto, Iber, Paulo já está deixando claro quem é que está detendo a manifestação do anticristo. Quer ver? Ó, 2 Tessalonicenses 2:3, ó, vou pegar aqui com vocês. Ó, 2 Tessalonicenses, ó, ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes primeiro, ou seja, primeiro venha a apostasia. Então, quem é que está detendo a manifestação do anticristo? A apostasia, é o divórcio da fé, o abandono da fé original. E aí então seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é Deus, que é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, tentando ser como Deus, como se fosse o próprio Deus. Olha que Paulo fala no verso 5, vocês não se lembram do que eu ainda estava convosco, eu costumava dizer essas coisas para vocês? Aí Paulo afirma, ó, agora vocês já sabem o que o detém, para que ele seja revelado. Então Paulo disse o que detém. Vamos lá novamente, ó. Olha só, ele diz aqui, ó, ninguém de modo nenhum vos engane. Ó, ele está deixando claro o que significa o que detém o anticristo, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o que está detendo a manifestação do anticristo? A apostasia. Por isso que ele fala aqui, ó, agora vocês já sabem o que detém. Então, quer dizer que no mesmo trecho ele deu a resposta. Aí as pessoas começam a viajar, Hilber. É a igreja que vai ser do meio retirado. É o Espírito Santo que vai sair da terra. É o Império Romano que detinha o anticristo. Não faz sentido, né, Wilber? Ele está deixando claro. Agora vocês já sabem. Antes da manifestação de Cristo, primeiro vem a apostasia. Daí ele fala que vai sentar no trono de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus, requerendo adoração para Deus. Todo mundo acha que vai erguer o terceiro templo. Você que já faz estudos com a gente, você sabe que o templo foi feita transição de templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O inimigo vai requerer adoração do homem, né? Então o diabo, o anticristo, vai fazer você adorar a você mesmo e não adorar o Criador, adorar a sua própria imagem.
nós fizemos um estudo chamado o desejo do anticristo. Eu vou deixar um card aqui para vocês aqui em cima. Qual que é o ministério do anticristo? Fazer você não se parecer como Cristo, ó, anticristo. Então ele quer fazer você aparecer a você mesmo, adorar o seu próprio ventre. Foi esse o engano da serpente no Éden. A serpente não falou para Eva, ó, prostre-se e me adore. A serpente, não, adore o seu próprio ventre. Seja como Deus, tenha os poderes de Deus, abra sua ciência como Deus. Deus fala para você não comer do fruto porque ele não quer que você seja como ele. Come aí do fruto. Então, a serpente enganou a Eva e fez ela adorar o próprio ventre. Na última hora, o anticristo vai fazer você adorar o seu próprio ventre. Por isso que vai vir a grande apostasia. E sabe por que a apostasia? Porque lá no verso 10 e 11, ó, com todo engano de justiça, os que perecem, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus, então, manda a operação do erro. Por que Deus manda a operação do erro, Wilber? Eles não quiseram acreditar na verdade para serem salvos e justificados. Então, Deus manda a operação do engano. O que é o engano? Ó, parece uma fé verdadeira, mas é uma fé falsa. Apostasia. Na etimologia da palavra apostasia é divórcio, divorciar-se, separar-se. Procura a etimologia da palavra, você vai entender. Então você vai separar da fé verdadeira e vai abraçar uma fé falsa. Apostasia, apostasion. Você está se afastando de Deus. Pensa que está adorando a Deus, parecendo Deus, requerendo o culto de Deus, sentando no trono de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que é o homem, e você está acreditando que você está adorando o Senhor, mas você está adorando o seu próprio ventre. Então, o que detém a manifestação do anticristo? Primeiro, a apostasia. E Paulo fala, tá vendo, irmãos? Agora vocês já sabem, né, o que o detém, no verso 6. E agora vocês já sabem o que o detém, a apostasia. Certo, Wilber? Sim, o Max, pode deixar a Bíblia aí, que eu acho interessante, o que você está falando. Claro. E Paulo, ele está mostrando ali uma certa sistematização, né? Ele começa falando a que diz respeito à vinda de Cristo, a nossa reunião com o Senhor, né? Depois ele fala da apostasia, e depois ele fala do anticristo, e depois ele vai falar da manifestação da vinda. Então ele está falando o quê? Que a vinda de Cristo não vai acontecer de qualquer maneira. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser de repente, igual os pré-tribulacionistas falam. Eles falam que a vinda é iminente, pode ser a qualquer momento. A gente pode estar gravando aqui e aí fica a nossa roupinha e a gente foi arrebatado. E Paulo está falando justamente ao contrário. Ele está falando, olha só, a nossa reunião com Cristo não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer maneira. Tem que acontecer coisas antes. Que coisas é essas? Ele vai falar a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Após essas duas coisas, o que vai fazer? O Senhor vem e destrói esse homem do pecado com o sopro da sua boca. Então, Paulo está estruturando como que seria ou como que será a vinda de Cristo. Ele está mostrando exatamente os passos que tem que ocorrer para que Jesus venha, mostrando que não será de qualquer jeito, não será hoje, não será amanhã, vai ser quando houver apostasia e ser manifesto o homem do pecado. Maravilha, maravilha. Então, irmãos, você já sabe aquilo que o detém. Quando alguém falar para você que quem está detendo a manifestação de Cristo é a igreja, você vai entender que não é isso. O tempo determinado do Senhor é quem vai dizer a hora que vai levantar, né, o chifre pequeno lá da besta de 7 cabeças e 10 chifres lá do Apocalipse. Você já fez tudo com a gente, ok? Então eu vou pedir para o Iber deixar um card aqui, a besta do Apocalipse. Você vai entender quem é a besta do Apocalipse, tá? São nações, ali não são 7 montes, ali não aponta para Roma, ali tá mostrando para nações que caíram, que é a estátua de Daniel, e para o reino do anticristo que ainda virá. E uma cabeça como ferida de morte, nós apontamos ali para o reino da Síria. Você vai ver que é uma cabeça que foi ferida e ela volta novamente na última hora, tá? Mas aí tem 10 dedos da estátua, enfim, é tema para outro estudo, depois você faz esse estudo aí com a gente. Olha só, então você já sabe que o que está detendo a manifestação do anticristo é a apostasia, é o engano da fé. O diabo está enganando os homens e depois vai levantar a nível mundial um líder, tá? E todo mundo fala que você vai prostrar, vai se adorar esse ídolo. Irmãos, você vai adorar esse ídolo aqui, você vai começar a adorar o seu próprio ventre. Você vai começar a se tornar um anticristo. Você vai se tornar aquilo que não é a imagem do Deus vivo, do Cristo. Aí eu quero agora compartilhar com vocês o último trecho aqui para a gente finalizando esse estudo, que é a parte, ó, Deus enviará a operação do engano, tá lá em 2 Tessalonicenses. E com todo engano de injustiça, os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é por esse motivo, pois que Deus lhe manda então a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados
todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Ô, Wilber, então vai vir antes a grande apostasia, mas Deus mesmo envia a operação do engano. Por que Deus faz isso com o povo? Pô, se nós somos bonzinhos, Wilber, se nós somos ursinhos carinhosos, se nós somos o último bis do pacote, se somos a Coca-Cola do deserto, se Deus realmente esse Deus de amor que eles pregam na igreja, Deus não é mais justiça, Deus não é mais soberano, Deus é só amor a partir de agora. Por que Deus envia a operação do engano, Wilber? Não estou entendendo. Esse Deus parece mal, né? Exatamente. Parece, mas o pessoal se esquece justamente de como o Deus ele vai agir, né? Como Deus age. A gente percebe o exemplo claro disso é o cativeiro babilônico. O povo ali estava numa apostasia, o povo estava abandonando a fé verdadeira. O que o Deus fez? Mandou o Nabucodonosor para levar juízo àquele povo. Então a gente percebe justamente isso ocorrendo novamente. E aí, Max, o que eu acho interessante é que Cristo ele vai falar que o final dos tempos vai ser como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, né? E quando a gente percebe o texto de Gênesis 6, que vai retratar do dilúvio, ele vai falar que a iniquidade chegou no topo e que aí Deus tem que mandar o dilúvio para julgar. Então a gente percebe que o quê? Que a apostasia vai detendo o juízo. Quando a apostasia chega no ápice, é revelado o mal supremo da humanidade, o que é de pior na humanidade, Deus vem com o seu juízo. E é isso que está acontecendo em Tessalonicenses. Você tem a apostasia, chega o ápice dela com a manifestação ali do anticristo, e aí vem Cristo e exerce o juízo com o sopro da sua boca. É verdade. Irmãos, as pessoas que pregam só o amor de Deus, e você já viu muito disso por aí, esse verso vai mostrar o outro atributo de Deus, que é um Deus que é justo. Se os homens não querem se converter e abandonar os seus pecados, então o Senhor envia o quê? A operação do engano, para que eles vivam sua vida na lama do pecado. Esse é o motivo pelo qual nós vemos tantas pregações sobre a graça, tornando o evangelho de Cristo mais palatável e mais fácil, né? O evangelho de Cristo é exclusivo, irmãos. Coloque isso na sua cabeça. O evangelho de Cristo não é inclusivo. Nós vamos gravar um vídeo logo depois desse vídeo aqui chamado Evangelho exclusivo. O evangelho de Cristo exclui as pessoas? Sim. Se você não estiver dentro dos parâmetros de Deus, você está fora do evangelho de Cristo. A porta do céu continua estreita e você não entra com bagagens lá. Você precisa largar todo o seu eu para trás. Então o evangelho de Cristo é exclusivo. Se você quiser fazer parte do evangelho de Cristo, você precisa morrer, tomar sua cruz todos os dias, viver a vida do Filho de Deus. Porque você acha que havia tantos sacrifícios na antiga aliança? É só a gente olhar para o tabernáculo de Moisés, a gente vê os cerimoniais realizados ali, são todas representações espirituais do homem, o sacrifício dos nossos desejos, morrer todos os dias, oferecer ofertas, entregar ofertas de gratidão para Deus, né? De sacrifícios, de incenso, libações, os nossos choros, né? O pão sem fermento, que é símbolo do pecado fora do corpo de Cristo, o azeite, a luz da menorá, a lavagem dos pés e mãos, o propiciatório, tudo aquilo ali do tabernáculo de Moisés aponta para o tabernáculo espiritual, que é a vida do homem. E se os homens não querem abandonar os seus delitos e pecados, Deus então envia a operação do engano. O pior juízo, irmãos, não se engane, irmãos, o pior juízo de Deus para o homem é abandonar o homem às suas próprias sortes. Se eu não me engano, está em Romanos, né, Hilber? Em Romanos 1, se eu não me engano. Está escrito lá que Deus abandonou os homens às suas próprias paixões, não era isso? Sim, é Romanos 1 ou Romanos 2. Acho que é Romanos 1, 27, alguma coisa. Então, assim, qual que é o pior juízo de Deus para você, irmãos? É abandonar você às suas próprias paixões. Por isso que nós não acreditamos que Deus vai retirar o Espírito Santo da terra. Isso não faz o menor sentido para a gente. Agora, finalizando aqui o último trecho do estudo. Apostasia é o abandono da fé original, é o esfriamento da fé, é você mudar a sua fé, tá? De uma fé verdadeira por uma fé falsa. Portanto, o que impede, você já sabe, né? Que o que impede a manifestação do anticristo é uma igreja com a fé viva e verdadeira. Essa igreja impede a manifestação da apostasia, porque ela limpa as vestes da noiva. Então, Wilber, se a igreja não tem apostasia no meio da igreja, se ela tem uma fé verdadeira, ela impede a manifestação do anticristo. Já aquela noiva que está com as vestes sujas, que nem tem fé mais no seu noivo, essa é a mulher que acelera a vinda do anticristo. Então, o que impede a manifestação do anticristo? Uma igreja com uma fé viva e verdadeira. Você vai ver isso na parábola das 10 virgens. Tanto as prudentes quanto as nécias, todas elas dormem e só acordam no meio da grande tribulação. Ou seja, quando ouvem
o grito, o noivo está chegando. É triste, irmãos, mas essa é uma profecia real e ela vai se cumprir. Europa já apostatou da fé, o Oriente Médio, a Ásia, e agora no Brasil a gente vê essa crescente onda imparável do evangelho, do amor e da graça, deixando os homens confortáveis nos seus delitos e pecados. Por que a gente fala tanto contra essa nova graça que as pessoas têm pregoado? Irmãos, parece mais que Deus agora virou um Deus que quis corrigir os seus erros do passado. O Deus da antiga aliança matava todo mundo, matava criança, mandava Josué passar todo mundo no fio da espada, mas aí então Deus se arrependeu e aí ele mandou Jesus e falou, vou consertar tudo, matei todo mundo na antiga aliança, agora não, agora eu vou fazer tudo certinho. Você acha mesmo, a Bíblia fala que Deus é imutável, você acha mesmo que Deus errou na antiga aliança? Óbvio que não. O mesmo Deus de justiça é o mesmo Deus de justiça do Novo Testamento. Exatamente porque Deus ama o seu filho, é que Deus odeia aquele que não é seu filho. Se Deus ama, então Deus também odeia. E outra coisa, irmãos, coloque uma coisa no coração. Na frente de um tribunal, de um juiz, não tem misericórdia. O juiz vai julgar. E a Bíblia fala que Deus é o justo juiz. Na frente do Senhor não haverá misericórdia. Ali é para condenação, ok? Ou para glorificação, se for pelo tribunal de Cristo. Então, ó, por isso que o Ministério do Papo com Deus visa servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Nós queremos que você seja edificado com uma doutrina que é apostólica, sobre os fundamentos da lei e dos profetas, e só assim esse edifício cresce sendo edificado, morada espiritual, para nosso Deus e Pai. Você vai ver isso em Efésios 2, 19 a 22 e 2 Pedro 2, de 3 a 5. Pedro fala assim, ó, vós sois pedras vivas, sendo edificado, casa espiritual, morada, né, do Senhor. Efésios também vai falar que Deus está edificando de nós uma morada no seu espírito para a eternidade. Então, nosso ministério é limpar a noiva de Cristo, tirar as falsas doutrina e trazer uma fé viva, genuína e verdadeira, para que possamos resistir ao anticristo e aos dias maus que nós temos pela frente. Então, somente a fé verdadeira limpa você do coach, da teologia da prosperidade, essa teologia humanista, o antropocentrismo e essa praga que tenta destruir a lavoura de Deus. Essa teologia antropocentrista, você entra na igreja, Deus te ama, todas as músicas levam para o homem, o Senhor sabe como você está, levante-se, carregue a sua cruz, faça isso, mas sempre colocando o homem no centro. Não combate o homem, coloca ele de frente com seus delitos e pecados. Na verdade, faz o homem se sentir um grande coitado nessa história, né, Hilber? E a gente sempre fala aqui que nessa história, se existe o vilão e o mocinho, nessa história você é o grande vilão. Né? Nessa história, você não é o mocinho é Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados. Hoje, Hilber, teve um cara que escreveu assim, num dos comentários lá do Papo com Deus. Ele pegou e escreveu assim, você tá oferecendo curso de teologia gratuito, você quer roubar as pessoas. Eu falei, irmão, aqui é tudo gratuito. Aí o cara pegou e escreveu assim, se seu Deus é tão importante, por que ele não vem e fala as coisas para mim? Eu falei, e ele falou, ele desceu aqui, falou, pregou o evangelho de Deus a toda a humanidade, morreu para te dar a chance do pecado, e sabe o que você fez? Os seus pecados levaram ele para a cruz. Você matou Jesus Cristo. Eu não matei ninguém, eu falei, você matou Jesus naquela cruz. Jesus não morreu só para aqueles homens, morreu para os homens que ainda vão nascer no futuro. Então nós sim, nós levamos Jesus para a cruz. Os nossos pecados levaram nosso Senhor para a cruz. Então se tem um mocinho nessa história, não somos nós, irmãos. As músicas são muito antropocentrismo, as pregações são muito antropocentrismo. Deus vai te fazer, você é filho de Deus, Deus vai te levantar, vai te erguer, te colocar por cabeça e não cauda. Irmãos, olha o contexto. A Bíblia inteira coloca o homem como pecador, carente, misericordioso, necessitado das misericórdias do Senhor, e hoje o que a gente vê é diferente. Olha só, não é porque somos filho que nós tomamos uma postura de filho pródigo e queremos nossa herança no reino. Exatamente porque somos filho, quanto mais próximo de Deus chegamos, mais entendemos que não somos dignos nem merecedores dessa glória. Olha lá no Apocalipse, os 24 anciãos, quando recebem a coroa de glória, jogam aos pés de cordeiro. Os 24 anciãos, se você segue com a gente, você sabe que é do tabernáculo do Templo de Salomão, que eram os turnos do Templo de Salomão, que representa a antiga e a nova aliança, 12 tribos para 12 apóstolos, são os 24 anciãos, é a igreja glorificada, agora entendendo que não é digna daquela glorificação, jogando aos pés do Cordeiro a sua coroa de glória, dizendo, só o Senhor é digno de receber honra, glória, força e poder. Nós não temos nada, e é por isso que o Papo com Deus visa edificar a igreja de Cristo. Se você tem gostado dos nossos estudos, considere-se também fazer parte da família Papo com Deus, né, e levar boa teologia para que a gente possa edificar o corpo de Cristo. Hilber, então Deus envia a operação do engano porque o homem não quer saber, né,
de se converter, de acolher a verdade para ser salvo. O homem prefere ficar nos seus delitos e pecados. E aí a gente tem teologia humanista do coach, tantas outras coisas. A teologia da graça agora que pegou de uma forma geral essa última década e explodiu dentro das igrejas. O que você acha disso, Wilber? Então, e a gente consegue ver aí a soberania de Deus, né? Porque mesmo dentro desse sistema, dentro dessas condições, dessas doutrinas, Deus ele preserva o seu remanescente, né? Pela sua soberania, pelo amor também aos eleitos, tá? Não leve isso aqui para o calvinismo, porque eu não estou falando de calvinismo, estou falando por amor àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? Então a eleição é em Cristo, é no corpo de Cristo. Então, por amor a esses remanescentes, Deus ele vai preservando. E como o Max falou, mas aí a gente percebe um Deus que faz distinção. No Antigo Testamento parece que ele é mau, no Novo ele é bonzinho, na verdade não. Se a gente tem essa leitura, é porque a gente está partindo de uma visão dicotômica. A gente está pegando o que é bom e o que é mal numa sociedade 3.000 anos na frente e está tentando colocar, impor isso a um texto antigo. Então, Deus não tem dicotomia. A gente tem que ler o texto da forma que ele se apresenta, realmente, e tentar tirar ali o sentido teológico dele. Então, a gente vê aí a soberania de Deus e a misericórdia de Deus com aqueles que creem verdadeiramente nele, que ele vai preservar e essas pessoas vão ser arrebatadas, vão fazer parte da nova Jerusalém. Maravilha. Olha lá, então você vê Paulo falando, agora vocês já sabem o que eu detenho. Ele fala no verso anterior, dizendo assim, olha, não acontecerá isso antes que primeiro venha a grande apostasia e depois seja manifestado então o iníquo. Agora vocês já sabem o que detém. O que detém a manifestação do anticristo e a volta do Senhor Jesus Cristo é a grande apostasia. A apostasia marca o início da grande tribulação ou da chegada do iníquo. Olha só o que Amós 8:11 vai dizer. Haverá dias que Deus enviará fome e sede sobre a terra, não de pão e nem de água, mas de toda a palavra de Deus. Nós sabemos que vai ser um tempo de escassez da palavra de Deus. Aí você fala assim, mas a Bíblia está aí. Muita gente acredita até que os aplicativos vão sair do ar, que as Bíblias vão ser queimadas, a gente vai ser perseguido. Talvez não. Talvez a grande apostasia, que é o divórcio da fé, ela vai ser exatamente ofuscada. E nós vemos o evangelho de Cristo sendo ofuscado. Eu ligo aqui em São Paulo a rádio e ouço o cara pedindo fazer o voto da fé, voto da espada, voto de mezuzá, voto de não sei o quê, e ele ainda diz o seguinte, resiste o diabo com esse voto e ele fugirá de vós. Ele torce totalmente a palavra. É triste a gente ouvir isso no nosso tempo, mas é uma grande apostasia dentro de alguns templos, de algumas igrejas. O nosso ministério aqui é trazer luz das escrituras para você entender, né, quem é o Senhor e o que é a doutrina apostólica, aquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos, né, eles são os fundamentos da Nova Jerusalém que desce do céu, você vai ver lá em Apocalipse 21. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês para finalizar. Então vocês já sabem que a grande apostasia, voltando aqui, a grande apostasia é o que marca, tá bom? É aquilo que detém a chegada do inimigo. Tá bom? Vamos lá. Olha, irmãos, eu quero mostrar para vocês que lá no nosso site tem mais de 180 e-books que eu e o Wilber já escrevemos. Lá no nosso site também tem mais de 16 cursos, olha, de eclesiologia, tabernáculo de Moisés, desbloqueio profecias bíblicas, parábolas de Jesus, tudo gratuito. Tem o projeto Libras também, que nós ensinamos teologia para surdos. Está aqui o Yuri, nosso intérprete de Libras. Considere se tornar um membro da família do Papo com Deus. Aqui eu vou deixar um link para vocês na descrição, chama-se papocomdeus.com.br/links. papocomdeus.com.br/links. Tem os acessos de todas as nossas mídias, canal do YouTube, grupos de bate-papo do WhatsApp, do Telegram, cursos gratuitos, e-books, estudos. Você cadastra o seu e-mail, nosso robô envia isso tudo automaticamente para você, toda semana, a cada 7 dias. Instagram, Facebook, tudo. Você quer ser um gerente do Papo com Deus e nos ajudar aqui, gerente do Papo com Deus, o último ícone aqui, você pode nos ajudar a levar boa teologia para a África, Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, enfim. Nós fazemos anúncios ADS para que o nosso conteúdo chegue no Instagram aqui no Brasil e também fora do Brasil. E tudo isso nós fazemos gratuitamente, porque o nosso ministério é limpar, varrer da noiva de Cristo, das vestes da noiva de Cristo, a má teologia. Ensinamos boa teologia e tudo isso gratuito para abençoar a vida de vocês, irmãos. O Ministério do Papo com Deus visa
servir a igreja de Cristo e edificar o povo santo. A gente não cansa de falar aqui. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo. Se você puder pegar esse link, mandar para mais aí uma pessoa ou colocar nos seus grupos de transmissão de estudo, você vai abençoar bastante a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui, se inscreve no canal também. É a única forma que você tem aí de abençoar a gente. Se você gostou aí e também quer fazer parte do que a gente faz, considere se apoiar o projeto aqui do Papo com Deus. Lá no nosso site você pode clicar lá em gerentes e se tornar um gerente do Papo com Deus e nos ajudar a fazer boa teologia. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.